Vamos lá, senhores, dando continuidade à nossa disciplina de ética profissional, nós vamos iniciar agora a unidade 2, que vai tratar sobre ética e moral. Nessa aula nós vamos compreender a diferença entre esses dois conceitos, como eles influenciam nossas decisões e comportamentos, e qual a sua importância na vida e na conduta do bombeiro militar. Nós vamos refletir também sobre como formar um entendimento ético e sólido e como aplicar esses princípios na situação de dia a dia da nossa corporação, no nosso dia a dia administrativo dentro da unidade e também no nosso socorro, certo? Na nossa atividade fim. E vamos juntos avançar para mais um passo na construção de uma liderança consciente, responsável e ética, certo? Lembrando que os senhores são espelhos, os senhores são referências, os senhores são sargentos, bombeiros militares. Senhores, então, mais uma vez, sejam bem-vindos à unidade 2 da disciplina de ética profissional, onde nós vamos aprofundar os nossos estudos sobre ética e moral. O nosso foco aqui será compreender as diferenças entre esses dois conceitos, certo? Como nós vamos aplicar no nosso cotidiano profissional e vamos refletir sobre o que nos torna, de fato, militares éticos. Nós vamos abordar também as ideias de grandes pensadores como Kant e aplicar esses princípios ao contexto da nossa atuação no CBMERG, a nossa atuação no dia a dia dentro da nossa unidade e as nossas atuações também nos socorros e diante da sociedade também, até no nosso meio paisano, tudo bem? Nessa aula nós vamos tratar de temas centrais para a formação de uma consciência ética sólida. Iremos desde os conceitos básicos de moral e ética, passando também por reflexões filosóficas de Immanuel Kant, até questões práticas como motivações e formação da consciência ética, finalizando com um vídeo complementar que traz reflexões, certo, sobre a ética na realidade brasileira. E senhores, vamos lá. Moral diz respeito ao conjunto de regras e valores que seguimos no dia a dia, certo? São aprendizados sociais que nos ensinam o que é certo ou errado, bom ou mal, dentro de um determinado grupo. No quartel, por exemplo, a moral ela vai se manifestar nas nossas normas de conduta, no respeito à hierarquia, à disciplina e lealdade também à nossa missão. Ela varia de sociedade a sociedade, mas é o que guia o nosso comportamento em grupo. Senhores, já a ética, ela vai ser uma reflexão mais profunda, certo? É um ramo da filosofia que estuda o porquê de certas ações serem boas ou ruins. Ela vai tentar encontrar princípios universais que possam ser válidos para qualquer pessoa em qualquer lugar, ou seja, independente do grupo, certo? No ambiente militar, a ética exige que pensemos além da regra, certo? Nos perguntando, isso é justo? Isso é correto, mesmo que esteja dentro da norma. Senhores, moral, costumes e regras de um grupo. Ética, análise racional desses costumes. Correto? Aqui há uma distinção fundamental. Moral é prática, ética é reflexão. A moral ela vai mudar de acordo com o grupo, cultura ou período, época, certo? Já a ética ela busca princípios que resistam ao tempo e que sejam válidos para todos. Ou seja, a moral ela pode ser algo temporal, ela pode ser reservada ali a um determinado tempo, ou a um determinado grupo ou cultura. A ética ela é mais universal. A ética geralmente ela vai resistir ao tempo. A ética ela vai geralmente valer para um número maior de grupos ou todos os grupos. Certo, senhores? Então, o que é moral no meu grupo pode não ser moral em outro grupo. Mas o que é ético no meu grupo, a função da ética é também ser ético em outro grupo. Correto, senhores? Como sargentos, os senhores precisam agir moralmente, mas também refletir sempre eticamente, para sabermos quando algo deve ser mantido ou revisto. A ética ela vai surgir da capacidade humana de escolha racional. Ética é, acima de tudo, escolha. Certo, senhores? Conforme falado no slide anterior, a moral ela pode ser
algo, né, moral num grupo e pode ser imoral em outro grupo. Então, às vezes, se o senhor está inserido em outro grupo, a sua atitude ali não é uma questão de escolha, mas é uma questão de cultura, e ela vai estar encaixada dentro de uma questão moral. A ética não. A ética, ela simplesmente, como é algo mais universal, vai ser uma questão de escolha. O que nos distingue de outros seres vivos é a capacidade de escolher racionalmente. A ética, ela só existe porque temos liberdade de escolha. O militar ético vai ser aquele militar que escolhe agir certo, mesmo quando poderia estar fazendo diferente. É por isso que dizemos que ética é, acima de tudo, escolha. A ação, ela só é ética se motivada por boa intenção. A ética é agir por dever, não por interesse. Beleza, senhores? Então, o senhor tem que ser ético, o senhor tem que tomar a atitude de ser ético, de fazer o correto, não por um interesse pessoal, mas porque é a escolha correta. Então, se o senhor tem que tomar uma determinada atitude dentro da sua unidade, se o senhor tem que tomar uma determinada atitude no socorro, o senhor tem que tomar essa atitude porque ela é correta, se correta for, óbvio. Mas o senhor não deve tomar essa atitude baseada em interesses pessoais. Baseado, por exemplo, se algum superior está vendo o senhor ou não, se isso vai trazer algum tipo de benefício próprio para o senhor ou não, na presença de um superior ou não, na presença de uma imprensa ou não, na presença, por exemplo, de pessoas que podem trazer um benefício ao senhor ou não, e situações que podem beneficiar os senhores ou não, os senhores devem escolher sempre o correto. A ética, ela transcende a questão dos interesses pessoais. Os senhores têm que tomar a decisão certa porque ela é certa. Kant, um dos maiores pensadores da ética, dizia que a moralidade de uma ação não depende do seu resultado, mas da intenção que a motiva. Se o senhor está tomando uma decisão correta, uma atitude correta, com a intenção errada, o que o senhor está fazendo não é moral, não é ético. Ou seja, você age corretamente porque é certo, não porque espera uma recompensa pela sua atitude. No serviço militar, esse princípio se aplica ao nosso compromisso com o dever, mesmo nas situações mais difíceis. Age como se a tua ação devesse tornar-se lei universal. A ação ética é aquela que poderia ser praticada por todos, ou seja, por todos os grupos. Kant criou o conceito do imperativo categórico, que é uma regra de ouro da ética. Se você quer saber se uma ação é correta, pergunte: e se todo mundo fizesse isso? Se todo mundo tomasse a mesma atitude do que a minha? Por exemplo, se todo mundo mentisse, a comunicação ia perder o sentido. Tudo viraria uma grande bagunça, certo? Então, mentir não pode ser uma ação ética. E assim como a questão da mentira, diversas outras atitudes. Raciocinem, né? Se todo mundo resolvesse tomar a atitude que eu estou tomando dentro da minha unidade, a minha unidade ia funcionar? Ia ser produtivo para a minha unidade? Se todo mundo resolvesse tomar a mesma atitude que eu estou tomando no socorro, isso seria benéfico para a corporação? Seria benéfico para a vítima? Se todo mundo resolvesse tomar a mesma atitude com as suas famílias, ou as mesmas atitudes como militares no meio do meu ciclo social, como ficaria a imagem da corporação? Como ficaria a imagem do militarismo? Certo, senhores? Senhores, uma ação ela só vai ser ética se ela puder ser universalizada. Mentira é antiética porque ela não pode ser universalizada. Com a mentira você vai prejudicar os sistemas, com a mentira você vai prejudicar a sua administração, a sua corporação, o sistema ao qual o senhor vive. A mentira é um exemplo claro de ação antiética. Se todos mentissem, a sociedade iria ruir. Portanto, uma ação ética é aquela que você aceitaria que qualquer pessoa também fizesse, inclusive com o senhor próprio, certo? Inclusive com a sua família. E esse exemplo vale dentro da nossa corporação. Eu aceitaria que outro bombeiro fizesse o que eu estou fazendo se o meu familiar estivesse no socorro sendo atendido por um bombeiro, certo? Se a sua mãe, se o seu filho, se o seu cônjuge estivesse no socorro dependendo de um atendimento e o militar que estivesse atendendo ele tivesse a mesma atitude ao qual o senhor está em dúvida sobre tomar ou não, qual seria a opinião do senhor? Seria ético?
seria moral, a mesma coisa dentro da unidade dos senhores. Agir pelo dever e não por interesse. Ser ético é fazer o bem mesmo sem recompensa, certo? Que já foi falado nos slides anteriores. Tome a sua atitude ética e moral porque é correta, não porque o senhor pode ser beneficiado, não porque o senhor pode ser promovido, não porque o senhor pode estar sendo visto, não porque o senhor quer gerar uma boa imagem. Não. Tome a sua atitude correta, independente do senhor estar sendo visto ou não. A questão central da ética é essa: como devo agir? A resposta é agir pelo dever, porque é certo, não porque tem algum tipo de vantagem. Ser ético é pensar nas consciências coletivas da sua ação e escolher o caminho que vai preservar o bem comum, mesmo que seja o caminho mais difícil. A ética, senhores, ela vai se formar por bases mentais, que aí é oriundo desde a infância dos senhores, são os conhecimentos adquiridos desde os primeiros momentos de vida dos senhores, bases do meio ao qual os senhores viveram, bases familiares, certo? Influências, que aí é resultante da educação ao qual os senhores tiveram, né? Tanto na escola quanto em casa, do que os senhores veem na mídia, certo? E o que o senhor consome diariamente está muito incluso nessa parte das influências ambientais, certo? Se o senhor consome somente conteúdos, né, seja na TV ou na internet, imorais, antiéticos, certo? Internamente, por mais que o senhor ache que não, o senhor vai acabar internalizando e tomando ali aquelas mesmas atitudes ou pensando igual àqueles conteúdos ao qual os senhores estão assistindo, certo? Ou seja, preencham a mente dos senhores com coisas éticas, morais, com conteúdos válidos, com conteúdos que vão acrescentar aos senhores. E isso é muito válido também para quem tem crianças em casa, certo? Se o senhor deixa o seu filho, se o senhor deixa a sua família sempre exposto a conteúdos imorais, antiéticos, a conteúdos que não estão dentro de uma normalidade moral, muito provavelmente isso refletirá o comportamento e o modo de pensar dos seus filhos e parentes. Certo, senhores? E também a ética é formada por vivências e exemplos. Os senhores são exemplos também, não só na unidade dos senhores, quanto na sociedade ao qual os senhores vivem e na casa dos senhores. O seu filho, a sua filha vai ser reflexo das suas atitudes. Então, se o senhor toma comportamentos imorais, antiéticos, não espere, né, que os seus filhos e os seus parentes e pessoas que se espelham nos senhores tomarão atitudes diferentes. A consciência ética, senhores, ela não nasce pronta. Ela vai se formar com o tempo. Começa lá na infância, se fortalece com os bons exemplos ao qual os senhores vão ter durante a vida e é moldada pelas experiências que vivemos. Se vivemos em ambientes que toleram corrupção, desrespeito, agressão, né, e atitudes inadequadas, nós corremos o sério risco de achar que isso é normal. Então, uma pessoa que cresce num ambiente agressivo, a não ser que ela seja moldada posteriormente, ela vai achar que atitudes agressivas são normais. Se uma pessoa cresce num ambiente onde o furto, o roubo, a ilegalidade é normal, ela vai crescer com esse pensamento, certo? De que isso é normal, a não ser que ela seja novamente remodelada, de que seja ensinado para ela de que aquilo não é o correto. Como líderes, certo? Como exemplo para a sociedade, nós temos que ser agentes de formação ética, dentro e fora do quartel. Nós estamos numa sociedade extremamente corrompida, numa sociedade onde a imoralidade é normal, onde o furto, às vezes o roubo, o desrespeito, e não entendam furto ou roubo simplesmente como aqueles tradicionais, como a gente conhece, mas em pequenas situações também. Nós vivemos numa sociedade onde todas essas atitudes imorais são comuns. Então os senhores devem se diferenciar. Os senhores devem ser exemplos para a sociedade. Os senhores devem somar com aquelas pessoas que também são bons exemplos e servir de espelho, certo? Para aqueles que seguem os senhores. Uma boa intenção não justifica uma ação antiética. O julgamento ético ele deve ser racional.
Então, não tome uma atitude imoral e antiética baseado na boa intenção dos senhores. Já dizia a frase popular, de boas intenções, o inferno está cheio. Certo? Muitas vezes nós ouvimos, mas a intenção era boa. E usamos isso para justificações erradas. No entanto, na ética, a razão deve prevalecer sobre a emoção. Principalmente nós que nos encontramos às vezes em ambientes extremamente estressores, em situações extremamente delicadas, a nossa profissão exige um alto grau de especialidade técnica e racionalidade. Não devemos nos mover pela emoção, certo? A emoção ela vai fazer parte do cenário, ela vai fazer parte dos parentes da vítima, da situação ali do socorro, mas nós devemos ser os racionais, as pessoas que pensam moral e eticamente e bem tecnicamente em meio ao caos. Correto, senhores? A ética ela deve ser a razão de prevalecência sobre a emoção. Uma ação só é ética se for correta em si mesma. Não basta ter boas intenções. Devemos sempre analisar racionalmente todas as nossas atitudes. Senhores, vou deixar aí como sugestão para os senhores o vídeo com o Leandro Carnal, Herança Ética Brasileira e Análise de Comportamentos. Para ampliar a reflexão dos senhores, recomendo que assistam esse vídeo desse excelente professor, certo? Que ele vai tratar da ética na realidade brasileira, com exemplos do cotidiano que nos ajudam a entender como os conceitos filosóficos se aplicam à vida prática, certo? Inclusive na nossa missão como bombeiros militares. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Mário Sérgio Cortella. Encerramos com essa frase do professor Cortella, senhores, que resume bem a ética na prática. Tudo que você não pode contar como fez, não faça. Se há algo a esconder, é sinal que não é correto. Essa é a nossa bússola ética que deve guiar a nossa atuação como bombeiros militares, certo? Com clareza, retidão e sempre respeito ao próximo.